Olá pessoal, tudo bem? Então, eu quero comentar com vocês hoje a respeito de uma situação bastante interessante que aconteceu dia desses com mais um dos meus pacientes e nesse relato, numa dessas conversas, ele veio falar comigo. Provavelmente vocês sabem, pode ser que sim, pode ser que não sei, mas eu tenho uma relação bastante estreita com pacientes oncológicos dentro do meu trabalho, tanto do meu trabalho voluntário como do meu trabalho dentro da clínica. Então eu tenho um olhar para esse paciente que é um olhar mais crítico, um olhar mais criterioso, mais severo com ele, né? Com esse paciente em particular, tendo em vista que é um paciente de alta complexidade e na maioria das vezes esse paciente é um paciente de altíssimo risco, tá? Nem sempre alta complexidade está ligado com alto risco, tá bom? Então vamos deixar isso muito bem claro. Olha o que aconteceu. Eu estou acompanhando um paciente já há bastante tempo. Ele está seguindo rigorosa e criteriosamente as orientações do seu médico, oncologista e tal, e fazendo a dieta, fazendo as coisas. E eu estou fazendo o meu acompanhamento aqui e eu estou muito feliz com a evolução do quadro dele. E o que aconteceu recentemente? Ele foi fazer uma visita numa dessas casas de acolhimento, o centro espírita, não sei, alguma coisa nesse sentido. E ele me disse o seguinte, no nosso último encontro. Eu fui fazer uma consulta, fui falar com o guia, e o guia disse para mim que isso não era nada, que logo eu ia ficar curado logo. Eu falei, Não, pô, eu achei bacana, achei legal. Eu falei, você acreditou? Você acreditou no que esse cara falou? No que essa pessoa falou? Tenha paciência. Não é bem assim. Mas como não é bem assim? Pô, mas é o guia que falou, não, para. O guia é médico. O guia é algum oncologista, é algum cirurgião. O médium que o recebeu tem as mesmas qualificações das quais eu falei agora anteriormente. Não? Então não está autorizado a dizer para você nada dessas coisas. Mas Flávio, poxa, eu fui lá, era um ambiente legal, um ambiente bacana e tal. Falei, pois é. É um paciente, este paciente a quem eu me refiro, não é um paciente de risco, mas é um paciente de alta complexidade. E se não cuidar, pode se tornar um paciente de risco. Pois muito bem. Mas o que foi que ele falou de tão errado assim, Flávio? Eu falei, primeira coisa, o teu caso não é um caso facinho. O teu caso não pode ser tratado como não é nada. O teu caso é tudo. É muito complicado. Você sabe disso. O seu médico já disse isso. Eu olhei os seus exames. Os seus exames são indicativos de que o seu problema é um problema complexo. Quem é paciente oncológico que está assistindo isso agora sabe o que eu estou falando. Tá? Não é brincadeira. Não é uma cutícula que a gente coloca um esparadrapinho e está tudo certo. Tá? Não é um resfriado que com uma vitamina C e pronto, e cama e está tudo certo daqui 2 dias. Não. O paciente oncológico, ele tem um conjunto de células andando pelo corpo dele que pode estar instalado num determinado local como uma ação tumoral ou de repente uma dessas células sai passeando aí pelo corpo do paciente e vai desenvolver uma metástase, um desenvolvimento de um outro grupo de células numa outra área do corpo. Por favor. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso? É que nós não podemos ter um olhar simplista para questões de alta complexidade. Este paciente, quando ele foi fazer o acolhimento, eu imagino que dentro de um ambiente... Isso eu faço aqui no meu grupo de trabalho. O grupo de trabalho não está orientado a não dar nenhum tipo de orientação dessa que eu falei para você. Aqui é orientado da seguinte forma. Chegou o paciente com um quadro como esse, com o seu prontuário, com os seus exames e tudo mais, ele é feito um levantamento e tudo mais. Isso em nenhum momento pode-se dizer a esse paciente, isso não é nada, tenha fé, Deus vai te curar. Por favor, tenhamos um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes o indivíduo, ao assumir para si
esse sentido pleno de fé, ele deixa de fazer o que é importante. A fé, aí você pode estar se perguntando, você não é uma pessoa que tem fé e esperança? Muito pelo contrário, a fé e a esperança são parte integrante dos meus exercícios diários. A fé e a certeza, a confiança na intervenção positiva do plano espiritual sobre nossas vidas, através de orientações, através de influxos, através de inspirações, 100%. Nós aqui no plano físico temos que fazer a nossa parte. Se nós somos um paciente de alta complexidade, nós temos que fazer exercício físico, temos que fazer dieta, temos que seguir rigorosamente as orientações dos nossos médicos, das pessoas que estão cuidando da gente, cuidando da nossa saúde, que são técnicos, são pessoas com alta competência, com alta capacidade. E aí, de uma forma absolutamente simples, vem alguém e diz, mas isso não é nada, fique tranquilo, isso não é nada. Esse fique tranquilo, isso não é nada, dá a impressão longe. Quando outra coisa dramática, que é o indivíduo que, além de dizer isso, ainda se ocupa de fazer um processamento na medicação desse paciente e dizer para ele, não toma isso não, isso aqui é ruim, não faz isso aqui não, isso aqui... sem a menor capacidade para fazer um negócio desse. Tenha paciência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o nosso grupo familiar. É muito comum no nosso grupo familiar, e quando eu digo nosso grupo familiar, eu quero incluir aqui também o nosso grupo de amigos, de pessoas que estão próximas de nós. Quando nós levamos ao conhecimento, o paciente leva ao conhecimento dos seus familiares ou dos seus amigos, uma situação que ele está vivendo, que é uma situação de alta complexidade, acontecem duas coisas básicas. Tá? A primeira delas, isso não é nada. Fique tranquilo. Quando eu falo isso não é nada e fique tranquilo, que você fala para o teu grupo de amigos e tudo mais, acontece um negócio muito interessante. O fique tranquilo e isso não é nada é como a mesma coisa. Fique tranquilo, isso não é nada. Então, eu, como amigo dessa pessoa, eu não tenho capacidade, não tenho competência para lidar com assuntos oncológicos. Eu não tenho. Meu negócio é outro. Eu sou advogado, eu sou um administrador, eu sou um economista, eu sou um comerciante. Eu não tenho jeito para lidar com essas coisas. Então, uma das maneiras de eu ficar um pouco longe dessas coisas é instintivamente eu dizer, isso não é nada, fique tranquilo, relaxa, tenha fé que as coisas vão melhorar, isso é uma coisa passageira, quem sabe nos próximos exames as coisas vão de melhorar, bacana, tá tudo bem. O paciente que recebe isso, lá no fundo gostaria que as pessoas se comprometessem com ele, mas não é... o que os outros vão fazer por você, o que você acha que os outros vão fazer por você, bem, é problema dos outros, não é seu. Você não pode exigir das pessoas que elas façam coisas para você ficar bem, para você ficar feliz. As pessoas fazem o que elas são competentes para fazer. Dentro do grupo familiar, acontece uma coisa muito interessante também. As pessoas não querem saber disso e agem exatamente da mesma forma. Imagina. Não, eu não quero falar sobre esse assunto. Não, isso não é possível. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Ou não, isso não está acontecendo com você. Essas questões, que são questões de ordem familiar, também têm algumas coisas a serem pontuadas. Uma delas é o fato de que os nossos entes queridos, quando apresentam uma situação de alta complexidade, obviamente... a gente não quer que aconteça isso com um filho, com uma esposa, com um marido, com uma criança pequena, alguma coisa nesse sentido. É uma coisa complicada. Imagina! Mesmo, além do que, nós não estamos habilitados e amparados para fazermos algo ligados àquela ação de acolhimento, de complementar terapêutica dentro do ambiente familiar. Nós estamos
estamos acostumados aqui a enfiar o pé na jaca, pô, aqui ninguém faz exercício, aqui todo mundo bebe refrigerante, aqui a turma fuma, bebe, come carne, aquela fritura, aquela coisa nada toda, ninguém faz exercício, é uma lambança. Mas é a nossa família, nós vivemos assim. Agora aparece alguém aqui com câncer, a família toda começa a ficar alvoroçada, porque ou você se compromete com esse grupo familiar, ou você se compromete com esse paciente, o grupo familiar se compromete com esse paciente, ou o grupo familiar começa a sofrer, porque eles começam a não poder fazer algumas coisas. Puxa vida, não vamos fazer tal. O cara tá ali, ó, porra, que merda, agora como é que vai fazer? O cara não... Então, isso já gera um transtorno dentro do ambiente familiar. E a outra coisa é, obviamente, essa incapacidade que o grupo tem de lidar com essas coisas. Ninguém é capaz de lidar com a morte, as pessoas levam essas questões sempre para o dia de amanhã, se possível para daqui 10 anos, né? Como se ninguém fosse morrer, como se todo mundo fosse ficar para a semente. Então, eu estou contando essa história para vocês porque eu recebi essa visita. Provavelmente você me viu contando num outro vídeo aí de um paciente que não queria ser tratado. Ele escolheu não ser tratado e era o direito dele, e ele quer fazer o que ele quer continuar fazendo e ligou, foda-se. E aí foi, né? E ele disse, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, e eu faço o que eu quero. Tá? Eu tive que concordar com ele. Quando fiz a postagem desse vídeo, eu tive a satisfação e talvez até um pouco de surpresa de ter uma série de pessoas que fizeram seus comentários e de alguma maneira concordaram, não só comigo, mas também concordaram com o paciente. Eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada com isso. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Tá? Eu Flávio, tô nessa. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Tá? Não me enche o saco. Tá? Não vem dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, nessas condições, hoje, com relação a essa questão desse paciente de alta complexidade e, eventualmente, de um paciente de alto risco, tá? Eu tenho esse olhar hoje. Olha, por favor, se você está vivendo essa situação hoje, eu quero que você coloque primeiro a mão na sua consciência e pense exatamente nisso. O seu grupo familiar está aparelhado e adaptado para te receber e para você contar para eles o que está acontecendo com você? Os seus familiares, quando te acompanham no médico, eles te estimulam, eles te trazem esperança, ou eles ficam arrumando uma desculpa para dizer, não, isso não é nada, não sei o quê, pode deixar, Deus vai te curar, nós vamos rezar para o Divino Espírito Santo, nós vamos rezar para o anjo, sei lá que anjo que reza para ficar curado de câncer, não sei, deve ser sei lá. Enfim, todas essas coisas, eu não estou dizendo para você, pelo amor de Deus, as pessoas que me conhecem de perto sabem da minha religiosidade e sabem do meu empenho junto ao plano espiritual. Sabem da minha convivência, da minha lida, sobretudo com mediunidade de alta performance. E como isso é importante termos em nossa vida uma fé consistente e uma fé raciocinada. Caso contrário, se você transferir para Deus o seu sucesso, se você transferir para a espiritualidade a solução dos seus problemas, a resolução das suas questões físicas e funcionais, o que eu posso dizer para você? Você está em risco, você está correndo risco, cara. Você está correndo risco, porque você tem que fazer, okay? Coisas que você tem que fazer é problema seu, exclusivamente seu. Então, deixe o seu grupo familiar informado das suas questões. Se por alguma razão eles não tiverem condições de lidar com isso com você, as razões são inúmeras. Por favor, siga sozinho. É estranho? Siga sozinho. Eu acolho aqui no meu consultório pessoas que já há muito tempo seguem sozinhos. O seu grupo familiar, um grupo restritíssimo de pessoas, conhece e entende a sua situação. E essas pessoas não passam a mão na cabeça desse paciente. Eles estão treinados para isso. Eu tô olhando para isso e essas pessoas estão indo para o processo de cura de um jeito crescente e permanente. As narrativas que elas me trazem
tanto aqui quanto no grupo onde eu participo como voluntário, e vejo esse paciente seguindo essa trilha, são os pacientes altamente performados, que conseguem passar pelo seu processo de altíssima complexidade e ou de alto risco com muita segurança, com muita firmeza, com muita fé. Estranhou eu falar de fé? É assim que se cultiva a fé. É nos momentos da sua intimidade, da sua individualidade, que você vai para o joelho e clama a Deus, não por uma cura, não por um milagre. Pai de amor, bondade e misericórdia, eu recorro a Ti nesse momento. Me traga uma inspiração. Que os Seus mensageiros de luz nesse momento possam me trazer o sentido pleno do entendimento daquilo que está acontecendo comigo. E infunde em mim, Pai, o sentido da possibilidade de eu fazer diferente. Infunde em mim, Pai, o desejo profundo e sincero de ficar curado. Infunde em mim a força, o vigor, o ímpeto para que as ações que eu preciso fazer possam ser implementadas. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que funciona, velho. E eu falo isso de cadeirinha. Estou há 16 anos, estou indo para 17 anos agora, lidando com pacientes de alta complexidade, lidando com esse paciente que luta pela sua sobrevivência e abriram mão de uma série de coisas que não tem mais a menor importância na vida, fizeram escolhas seguras para ficarem curados. Então, conecte-se com alegria e com contentamento, livre-se de pessoas que ficam fazendo julgamento, livre-se de pessoas que ficam maledizendo as coisas, livre-se de pessoas que não trazem nenhum tipo de contribuição amorosa e afetiva para a sua vida. Por favor. Então, se você quer processar mudanças em sua vida, ou você muda tudo, ou nada. Porque quem não muda tudo, não muda nada, já diz o poeta. Tá bom? Eu espero que você tenha... Não sei se você gostou, talvez sim, talvez não, mas eu espero que este vídeo traga uma reflexão para você a respeito dessa questão de paciente de alta complexidade. Eu estou aqui pensando agora, como é que eu vou ser o título desse vídeo agora? Bom, isso eu vejo depois, tá bom? Um abração para ti. Tchau, tchau.